Eu tenho uma curiosidade como professor para te fazer uma pergunta. Pode Porque, assim, fazer. eu sou professor de música há 15 anos. Por onde você... Assim, o que você acha que é mais importante para nivelar por baixo? Por onde você começa esse trabalho de mentoria? Quando você olha e fala assim, tá, me faz um café... Você pega um cara cru, por exemplo. Um cara que sabe fazer café, mas cru de campeonato. O que passa na sua cabeça? Você fala assim... O que vem de necessidade de lapidação primeiro? Então, né, isso é muito individual, né? Se é um aluno, se é uma turma com vários alunos, né? Isso, a dinâmica muda. Mas eu tenho por filosofia que todo curso meu, o foco dele não é ensinar. O foco é aprendizagem. Então, ou seja, eu tiro o foco... Não sou eu que estou lá ensinando, eles que estão lá para aprender. O objetivo é eles. Então, eu preciso entender qual é esse nível, qual o objetivo deles, né? Mas aí a gente pega no feeling mesmo, né? Do jeito que a pessoa se comunica, né? E se a gente está falando, né, de campeonato, vendo o que o cara está fazendo, né? Sensacional. Eu costumo, né, ser muito paciente, né? Eu tenho um tato com as pessoas, né? Eu jamais vou empurrar algo que eu sei que vai ferir a pessoa, né? Porque não é isso que eu acredito que a educação funciona. Mas então eu vou pulindo, né? Tenta fazer assim, né? Se eu vejo um erro, eu vou corrigir ali na hora, tal. Que foi o que aconteceu com o Matheus, né? Por quê? Onde que ele parou na competição? Ele chegou até as quartas de final. Caralho. Né? Pô, parabéns, ele nunca Matheus. competiu. Nossa. Nunca competiu. Ele não tem a prática de expresso, né? Porque ele tem um empório de cafés incrível em Jundiaí. Ele faz uma cena muito bacana do café especial em Jundiaí. Ele é um menino que eu acredito muito. Se eu não acreditasse, eu não aceitaria ser a coach, né? Então, e até a Copa Barista era novidade para mim, porque eu tenho a visão do brasileiro, que eu acompanhei muito de perto. Mas a Copa Barista eu nunca tinha acompanhado. E tudo bem, tem um regulamento para a gente seguir, mas aquela dinâmica, né, o ver acontecer eu nunca tinha visto. Né? E beleza, então a gente bolou uma estratégia e eu disponibilizei, fechei o lab uma semana ali para ele, né? E vamos embora, vamos fazer café. Então, meio que foi do zero ali a coisa, sabe? E aí, ele sabe o que ele está fazendo, né? Tudo o que ele arriscou consciente. Todas as decisões foram conscientes. Foram deles. Eu tive muito tato também de respeitar as vontades dele, a receita dele, né? Eu fui lapidando mesmo, né? Ajeitou pequenos o menino. ajustes. É o famoso ajeitou o menino. Dei aquela ajeitadinha, né? Ajeitou o menino. E aí, a parte de expresso e latte era os erros técnicos, né, que a gente básicos que a gente foi pulindo. A Copa Barista, só para quem não conhece a Copa Barista, ela tem 3 etapas, assim como o barista brasileiro, né, o nacional. Só que o barista brasileiro você serve um expresso, uma bebida com leite e uma bebida assinatura. Na Copa Barista você serve um filtrado, um expresso e um cappuccino. Você tem que ter proporção. Então, o cara vai pegar a xícara, vai fazer assim, ó, fum. Se não tiver um terço de crema, você tá fora. Exatamente. Exato. Então, é outra dinâmica de avaliação, de pontuação, de entrega de bebida. Não tem o speech, né, que é o discurso do barista. Não tem speech. É foco, né, entrega e sensorial. Na bebida. Exato. É foco nas bebidas. Mas a parte técnica que o barista não pode errar, ele não pode esquecer de limpar o bico vaporizador, ele não pode esquecer de dar o flush na máquina, ele não pode derrubar o café, ele Mas não aí pode você está avaliando a competência suja. do barista e como não tem speech, o elemento humano ele é quase deixado de lado porque você está avaliando competência de entrega. Exato, técnica. É técnico. Técnica. Como e barista sensorial. técnica. Técnica para ter o melhor sensorial. Exato. Né? Justo. Ou seja, o que vale muito na Copa Barista é o café que você leva. É o café, né? E a extração. Logicamente. E aí a técnica ela vai pontuar também, o que é um grande termômetro, né? E aí tem o tempo, que no brasileiro o tempo, existe o prazo de tempo, mas se você estourar, você desconta tempo, mas se você fizer antes, não é benefício nenhum. Na Copa Barista, o tempo é um benefício. É um benefício. Ponto, Ele se sobra. pode desempatar, no caso de tudo empatar. Tudo aí empatado. o tempo... Você terminou em 5, eu terminei em 6, você levou. É isso, né? Então ele pode ser uma Entendi. vantagem. Porque tá? você é técnico
e A gente empatou em eficiente. tudo e eu fiz mais rápido. E você é eficiente. Entendi. Entendeu? Exato. Você é eficiente. Entendi. Então, nesse processo, assim, foi muito gratificante para nós dois, né? Porque Que legal, cara. ver a evolução dele foi máximo. A gente conseguiu ajustar, melhorar a performance dele durante o jogo. Ele teve contato com profissionais super renomados ali, né? Ele competiu com nada mais, nada menos do que o meu mestre, que é o Lucas Salomão. Só que aqui, isso me deixou extremamente emocionada. E aí eu tive, como coach, segurar a onda, né? Porque você é coach, pô, então você tá ali, né? Segurando. Mas ele sabia o tempo todo. Eu falei, cara, você tá... Porque, óbvio que bate uma insegurança. Como a gente estava falando aqui, né? Se você é um profissional já renomado, você vai competir com o cara, você vai tremer. Foi essa brincadeira que eu falei, vou competir a Copa Coar. O cara olha pra mim e falou assim, você já foi juiz, você fez uma Copa Coar, que história é essa que você vai competir? Não, e assim, a galera às vezes não saca, mas pra você rola algumas inseguranças do tipo, pô, eu fui juiz. E se eu cair na primeira chave? Então, Eu tenho certeza A que eu galera vai cairia. achar o quê? Mas eu tenho certeza que eu cairia. Mas assim, não é sobre... Assim, isso importa menos do que a galera acha que importa. Sim. Mas pra você... Tipo assim, eu fui jurado, eu saí de jurado e eu caí na primeira fase. O que eu tô pondo em jogo aqui? Exato. Você tem muito a perder, porque você já estava em cima. Pois é. Em cima, né? A galera te coloca lá em cima. Mas você tá em cima. Cara, existe uma hierarquia. Isso é que tá. O mais gostoso, não... Assim, ganhar é legal pra caramba. Ficar em terceiro lugar foi legal pra caramba. Mas assim... O tanto de risada que você dá, velho. O tanto de risada que você dá. Adrenalina, né? Adrenalina. De estar ali, de tipo assim, puta, agora é minha vez. Nossa, eu vou moer. Aí você olha pro lado, teu irmão moendo com um moinho azul. Pô, né? ele é demais. Sabe que legal, cara? Assim, você tem. É o gostoso. Moinho Azul foi meu. Eu que dei coach dele também. O do Moinho Azul. Você ganhou dele? Não, o Coffee Head? Não é o Coffee Head. Coffee Head. É o Coffee Head. Ele foi meu aluno. Eu dei uma mentoria de 2 horas para ele, gente. E ele chegou para mim e ele falou assim... Andréa, eu vou competir, beleza? Você pode me ajudar? Eu falei, tipo, na véspera. Eu falei, que dia que você consegue e tal? Eu falei, tinha aquele horário lá. Pra Sudeste? Pra Sudeste. Pra cá? Aí ele falou assim, eu só tenho um pedido. Eu vou com o meu moedor, eu não abro mão dele. Falei, beleza, vamos fazer o melhor com o seu moedor. E ali a gente se reuniu em 2 horas, aquela enxurrada de informação, que aí entrou isso que você falou, do tipo, como que você começa? Como que você faz o café aí? Qual que é a receita que você tem? Deixa eu ver como é que você tá. Primeira coisa, diagnóstico. Né? Porque eu não tinha tempo para começar do básico, né? E aí, beleza, então, disso aqui, vamos mexer aqui, faz, pronto, né? Melhorou, Entregou, isso, você quer entregar? Isso. Tá, então, e foi. E ele, né, ele foi super bem de Ribeirão. Passou. E ele foi campeão, né? na cidade próxima dele lá. Teve um desafio regional, ele foi... ele foi campeão, foi na sequência. Ele veio convidado. Ele não foi sorteado. Ele veio convidado. Isso, né? Exato. Ele já tinha a vaga garantida porque ele tinha sido o primeiro colocado em outro desafio. Exato. E aí, isso não tem preço para quem é professor. Não tem preço. Não tem preço mesmo. Então, respondendo aí a pergunta do seu Juscelino, a diferença, né? A emoção é basicamente a mesma, né? Só que eu acho que, como coach, a responsabilidade é muito maior. Apesar de não ser eu lá competindo, né? Mas é meu nome que está ali por trás daquele profissional, né? E é fazer o cara pegar o gosto daquilo ali, né? Não desestimulá-lo, porque, cara, quando a gente vê, né, a pré-competição ali, a insegurança, o medo, a dor de barriga, dá tudo ali na pessoa. Em todo mundo, que eu acho que a galera não saca, Cara, né? Então, a assim, gente é você tem que professor. segurar o emocional. Então, assim, o ser coach vai muito além do ser técnico, entende? Sim, aí sim, entra total. o pessoal, né? E aí é humanas, né, gente? É humanas. É humanas. Né? Não é uma humanas. ciência exata. Aí Tá? a pessoa é nutricionista, a pessoa fala de café, a pessoa fez curso de barista, fez curso de Não, e eu não preciso ter uma aula com ela para saber que ela é uma excelente professora. Exato. Assim, Porque, é impressionante porque você isso, tá? trabalha Porque- com professores, você conhece vários professores. né, assim, eu trabalho como professor enquanto secretário de escola, eu sou professor de música há mais de 15 anos, fui professor de inglês, fui professor de informática, eu só fui professor na minha vida. Você não trabalhou nunca.
Eu não Mas trabalho. você Ainda não trabalha trabalho. com o quê? Agora eu dou umas aulinhas de café. Ou seja, eu não trabalho. Eu só escolho essas profissões aí. Mas eu digo também que, qualquer barista, ele é educador. Qualquer barista é um Pelo educador. menos pro consumidor dele, ele vai ser. Exatamente. Então, mas aí existem algumas ressalvas, porque deveria. Deveria, nem todos Deveria. são. Tem uma galera que não, Pois não consegue. Tem o cara que tem o ego na máquina. Eu vou fazer, Ele fala, não, eu vou isso falar aqui uma coisa. sou Eu vou falar uma não sei o coisa. quê. Eu vou agora quem causa polêmica agora sou eu, se quiser você se vira aí depois do outro lado da tela. O cara que é barista é educador. Eu vou continuar batendo nessa tecla. É verdade. O cara que não é educador não é barista. Não é barista. Você precisa entender esse papel assim, pra ontem. Pra ontem. Tá. Porque É a isso. expansão do nosso mercado passa por você. Exato. É. E o cara... eu sei tirar expresso, tá? Sabe de pós-colheita? Sabe como faz uma torra? Você sabe como que o cara adubou? Era isso que a Você galera sabe não se conseguia. comunicar com outro ser humano. É isso, Esse porque é o mais importante. Você As sabe pessoas- sair de dentro da cafeteria e ir lá na lavoura e falar com o tiozinho que tá colhendo? Dá o café que ele colheu pra ele tomar e falar assim, cara, é isso que você produz? Então, e assim, era uma coisa porque os meus amigos, por exemplo, que me vêm evoluindo, preparando o café, eles acham que eu manjo muito de café. Eu falo, cara, E preparar manja, tá? o café... E manja. Tá, mas assim, Manja. preparar o café é uma coisa. Ah. Eu até manjo de preparo coado, tá? Até consigo falar, dependendo do método, vamos. Tô tranquilo. Mas manjar de café não é manjar de extrair café. Exatamente. Essa é só uma pontinha. É só uma pontinha. Sentou. Kill grader, produtor, coach, barista, campeão. Todo mundo sentou aqui. E eu ficava olhando e falava, tá. Pois é. Quantas pontas, É isso. né? Exato. É isso, Que sabe? volta É aquilo isso que eu falei mesmo. lá no começo. Me dói a gente não ter na academia um curso voltado. Porque, assim, óbvio que a gente tem muita pesquisa, né? Muito estudo feito da parte agronômica mesmo do café, né? Porteira para Exato. dentro. Né? Mas essa parte, experiência gastronômica, que aí entra técnica, extração e hospitalidade, que a gente nunca pode desassociar essa palavra do barista. Nunca. Porque senão ele não é barista, que é o que a gente está falando agora. Exato. Isso tem que estar no curso. Qual o curso, então? É o de gastronomia, por enquanto. Enquanto a gente não existe a faculdade de barista, de barismo, a gente tem que pegar carona em alguma delas. Porque no curso de gastronomia não tem o curso de enologia, não tem o curso de bares e bebidas, cadê o café? Não, eu te falo mais. No curso que eu frequentei, que eu não preciso falar a instituição, eu tive um semestre de enologia. Um Tive semestre inteiro? Um semestre inteiro. Pô, É que algumas matérias duravam 2, 3 semanas, né? Elas são curtinhas e Sim. tal. Enologia foi um semestre inteiro. Eu tive panificação, tá? E panificação era uma coisa que eu, particularmente, estava esperando muito. Muito. E eu fiquei 6 meses aprendendo massa semidoce. E eu achava um absurdo. Das 12 aulas gravadas, você sabe fazer uma massa 12. semidoce? Eu sei muito. Porque todos os pão de cenoura, pão de batata, pão de não sei o quê, tudo massa semidoce. E aí a fermentação natural que eu queria muito. Era uma pincelada na Aí você apostila. teve que ir lá no... E eu falei, cara, o que vocês estão fazendo? Eu entendo que a necessidade do mercado de trabalho o cara tem que ter um diploma, ele tem que trabalhar amanhã. Onde ele vai trabalhar amanhã? Muito provavelmente numa padaria que serve filão de massa pronta, massa semidoce. Mas assim, o cara não tem a noção para fazer um pão em Você casa. sabe fazer um pão de batata? Pão de batata. Eu sei Mas fazer eu pão vejo... de fermentação natural. Você sabe? Ai, que Risoto. chique, hein?